servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a reflexão do Evangelho neste terceiro domingo do tempo comum. Estamos com o evangelista Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4 e capítulo 4, versículos 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. E todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Irmãos e irmãs, a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum apresenta o programa de vida de Jesus, sua atividade junto aos pobres e excluídos do seu tempo, e a partir deles o anúncio do reino de Deus para todos. A Eucaristia que celebramos é sempre a memória da prática libertadora de Jesus, levada às últimas consequências, com sua morte e ressurreição, e que realiza-se no hoje da caminhada das comunidades. É o lugar para o qual convergem e se fundem o programa de Jesus e o projeto da comunidade cristã. O Evangelho inicia um trabalho realizado por Lucas e sua preocupação em apresentar com solidez e credibilidade o que Jesus ensinou e realizou. Um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu, desde o princípio até o fim, não é? A partir de uma narração bem ordenada dos fatos. Ele o escreve ao seu excelentíssimo amigo Teófilo. Esse Teófilo é um nome que significa o amigo de Deus. As comunidades, cada cristão, não é? A igreja toda, amigos de Deus. Por isso, o que ele escreve está endereçado a nós. Ele pesquisou sobre as tradições existentes, transmitidas por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares de tudo o que Jesus ensinou e realizou. E o Evangelho diz que toda a atividade de Jesus tem início e se sustenta sob a ação do Espírito Santo. Ele mesmo vai dizer lá na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Quem são os pobres no Evangelho de Lucas? São os que estão à margem da sociedade, vítimas dos poderosos, sem forças ou condições para resistir-lhes, desprotegidos e expostos à violência dos grandes. Diante deles, excluídos dos bens da vida, Jesus não pode ficar indiferente e se apresenta como seu defensor. Em todo o Evangelho, Lucas apresenta Jesus solidário e a favor, trabalhando, organizando os empobrecidos e marginalizados para que tenham a vida. E os ricos? O que Jesus exige deles? Que desenvolvam um programa de vida que se pareça com o dele, Jesus, questionando sempre a riqueza, para que não seja angariada à base da exploração dos pequenos e dos pobres. E, sobretudo, tenham presente que o importante é viver do essencial. Isso é que nos faz felizes, porque o supérfluo sempre gera injustiça, corrupção, exclusão. É oportuno compreender ainda que o ano da graça, anunciado por Jesus, já presente lá no profeta Isaías, era como que um indulto às terras hipotecadas ou roubadas pela ganância dos poderosos latifundiários, eram devolvidas e todo o povo recomeçava uma vida nova, porque a partilha dos bens voltava a regular as relações sociais. Assim, a proposta de Jesus era que os pobres fossem reintegrados na sociedade, com a recuperação de tudo aquilo que haviam perdido. Meus irmãos, minhas irmãs, a nova evangelização proposta pela Igreja é uma evangelização que hoje, mais do que nunca, implica solidariedade. É preciso cultivar a solidariedade, com estruturas econômicas que privilegiem a partilha dos bens, e assim haja mais igualdade, liberdade e dignidade para todos. Toda violência, todo mal presente em nossa sociedade tem lá no fundo a injustiça, tem o egoísmo, tem a situação dos que se apropriam de tudo e não se importam com os necessitados e com os pobres. É a comunidade cristã, portanto, que tem o dever de atualizar o hoje do cumprimento da Sagrada Escritura, não esquecendo na sua prática os últimos e os que estão à margem dos bens da vida. Como nossa comunidade encara o ano da graça do Senhor? Não é para se desenvolver nas nuvens o ano da graça do Senhor, é para hoje, é para a nossa vida, para pessoas em situações concretas. Os pequenos gestos de partilha, se eles existem, apontam nessa direção do ano da graça do Senhor. Nós acreditamos que um mundo justo, solidário e sem exclusão é possível, ou nós não sonhamos nem mais com esta realidade, de tão insensíveis que nós estamos? A palavra do profeta que Jesus pôs em prática encontra respaldo em nossas comunidades? E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.